Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu amo a Tua casa, a Tua presença e a Tua palavra. Espírito Santo, abre o meu coração e o meu entendimento para ouvir a Tua palavra, que ela possa me alimentar, me fortalecer, edificar a minha fé e me transformar conforme a Tua vontade. Que nesta noite nada impeça que a Tua palavra fale ao meu coração e abençoe a minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versos de número 1 ao verso de número 4. Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, versos de número 1 ao verso de número 4. Diz a palavra do Senhor: quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Amém. Esse texto do Evangelho de Mateus, ele sempre chamou a minha atenção, não apenas pelo milagre em si, mas por todo o contexto espiritual e pela revelação que ele traz e que fortalece e edifica a nossa fé. Mateus, ele apresenta um leproso que procura Jesus em busca da sua cura. E esse leproso, ele representa a natureza humana após a queda de Adão. É isso que esse leproso representa nesse texto. Ele está revelando a nossa natureza caída por causa do pecado. Gênesis capítulo de número 1 e capítulo de número 2 revela que antes da queda, antes do pecado, havia uma comunhão íntima e profunda entre o homem e Deus. Uma relação de intimidade, de proximidade, em que Deus vinha ter com o homem todos os dias. Deus se revelava progressivamente ao homem. Deus desfrutava com o homem de toda a criação. Deus conversava com o homem e o homem podia então dar nome a toda a criação. Deus fez para o homem a mulher para ser a sua auxiliadora idônea, e havia essa relação de cumplicidade, de intimidade e de proximidade. Mas a palavra de Deus também diz que o pecado desconectou o homem de Deus. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, e a relação entre o homem e Deus foi afetada, ele foi desconectado de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, verso 23, ele afirma que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, aquela comunhão de intimidade, aquele relacionamento que existia, deixou de existir. Não apenas isso, Gênesis capítulo 3, verso de número 23, também relata que Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Expulsou ele do ambiente aonde Deus vinha ter comunhão com o homem diariamente. Isaías capítulo 59, verso 2 também diz que as nossas maldades, as nossas iniquidades nos separaram de Deus, e os nossos pecados esconderam de nós o rosto dele. Então, desconectados espiritualmente,
expulsos do ambiente onde ocorria um encontro, separados e distanciados de Deus. Essa é a condição do homem pecador, representado na vida desse leproso. Essa é a condição do homem pecador, desconectado espiritualmente, expulso do ambiente de encontro, separado e distanciado de Deus. A lepra, ela tipificava o pecado. Ela era considerada entre os religiosos um sinal de descontentamento de Deus com o ser humano. O leproso, ele era visto como alguém amaldiçoado por Deus. E por causa disso, havia uma série de questões que eram colocadas sobre ele. Se imaginava ele sendo castigado por Deus, por isso ele precisava ficar fora do acampamento. Ele era isolado da comunhão com as demais pessoas. Ele devia usar roupas rasgadas, cabelo despenteado. Ele tinha que cobrir a parte inferior do seu rosto para não mostrar a sua boca. Ele tinha que carregar um sino no seu pescoço para fazer barulho. E quando pessoas se aproximassem demais dele, ele deveria gritar: impuro, impuro, para revelar a sua condição e manter as pessoas distantes deles. Essa era a realidade de um leproso. A distância aceitável entre uma pessoa e um leproso era de 45 metros, aproximadamente 50 passos. Essa era a distância necessária que um leproso devia ficar das outras pessoas, inclusive do sacerdote, o que significa que ele também não podia ter uma vida espiritualmente ativa, porque ele não podia ir até o sacerdote para oferecer sacrifícios de comunhão e cultuar a Deus. Essa era a realidade de um leproso. Outro detalhe acerca da lepra é que ela tem a capacidade de afetar a sensibilidade. Ela afeta a sensibilidade do ser humano. E muitas vezes é assim no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes é assim que nós nos encontramos no nosso relacionamento com Deus. Nossa natureza caída e a nossa inclinação para o pecado nos distancia de Cristo e nos torna insensíveis ao seu Espírito e à sua palavra. A inclinação ao pecado, a continuação na prática voluntária do pecado, ela tem a capacidade de nos anestesiar, tem a capacidade de nos esfriar espiritualmente, e esfriando espiritualmente, nos distanciar de Deus, nos afastar dEle, e nos tornar insensíveis ao seu Espírito e à sua palavra. E ainda que o pecado tenha essa influência sobre a nossa vida, outro problema é que muitas vezes nós mesmos voluntariamente escolhemos nos afastar de Deus. Nós mesmos escolhemos nos distanciar do Senhor, abandonando a comunhão com a igreja, abandonando a presença nos cultos, abandonando a disciplina da leitura bíblica, da oração, uma prática de jejum, uma vida de piedade. Nós mesmos fazemos a escolha de nos afastar de Jesus. E essa escolha é uma das mais terríveis que nós podemos ter. Nós não podemos escolher nos afastar de Jesus, porque Jesus nunca escolheu se afastar de nós. Não foi Deus quem escolheu se separar de nós. Não foi Deus quem escolheu abandonar a comunhão com o homem. Não foi Deus quem escolheu quebrar um relacionamento de proximidade e de intimidade. Foi o homem quem fez isso. Osiel, me ajuda? Você pode me ajudar? Tira o fone. Vem cá, por favor. Obrigado. Deus nos criou para ter uma vida de comunhão, de proximidade, de intimidade, para andar conosco, para estar ao lado. Essa foi a escolha que Deus fez, o plano perfeito de Deus. Mas ao pecar, o homem escolheu desconectar de Deus.
Não somente isso, muitos hoje, voluntariamente, escolhem se afastar ainda mais de Deus. Lembra da distância de um leproso? 45 metros, 50 passos, vai, conta, até lá fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, por aí. Essa era a distância. Muitos escolhem voluntariamente se distanciar de Deus. Deus continua exatamente no mesmo lugar. Jesus continua exatamente no mesmo lugar. Mas muitos têm escolhido se afastar dele. O problema é que isso afeta drasticamente a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa identidade, a nossa autoestima e, consequentemente, ficamos ainda mais vulneráveis a um círculo vicioso de tentação, pecado e afastamento. E isso se torna um ciclo vicioso na vida do cristão. Tentação, pecado e afastamento. Um cristão que se afasta de Jesus e esfria espiritualmente, ele está mais vulnerável às setas inflamadas do maligno. Ele está desarmado espiritualmente da sua armadura, ele está desprovido das suas armas de guerra, oração, jejum, a palavra de Deus, ele permanece insensível espiritualmente à voz de Cristo, e distanciado, ele entra no risco de ser tentado, de cair em pecado, e consequentemente se afastar ainda mais, e ele é tentado, e ele cai em pecado, e ele se afasta ainda mais, e nós então corremos o risco de nos tornar como pródigo, que distante da casa e da comunhão com o Pai, por causa de uma vida de excessos, sentindo-se sujo pela lama de onde os seus pecados o colocaram, ele não se encontra mais digno de ser chamado de filho, preferindo ser chamado de escravo. Percebe? Filhos de Deus, que foram comprados pelo sangue de Cristo, mas afastados da comunhão com Ele, consumidos por uma vida de excessos, sujos na lama do pecado, não se sentindo mais dignos de serem chamados de filhos, preferindo ser chamados de escravo. Portanto, seja de uma forma consciente ou inconsciente, escute o que eu vou dizer nessa noite, não se acostume com a distância de Jesus. Não se acostume com a distância de Jesus. Não existe uma vida verdadeiramente livre, curada, transformada, plena e abundante distante de Jesus. Posso ouvir um amém? Vou repetir para que isso entre no seu coração. Não existe uma vida plenamente curada, liberta, transformada, restaurada, abundante, distante da presença de Jesus. Por isso nós precisamos aprender com o leproso, ignorando as regras que o obrigavam a permanecer longe, crendo que Jesus era a sua única possibilidade de experimentar uma nova vida, ele decide dar um passo de fé e se aproximar de Jesus. Um passo de fé e começar a se aproximar de Jesus. É por isso que Tiago nos encoraja no capítulo de número 4, verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Hebreus capítulo 4, verso 16 também afirma dizendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Escute isso que eu vou dizer, Jesus Cristo, Ele não só morreu de braços abertos, Ele continua da mesma maneira, os seus braços continuam abertos, os seus braços continuam abertos, e os seus braços continuam abertos para nos receber com graça, porque o seu amor é incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Zé. Os braços dele continuam abertos para nos receber com graça, por causa do seu amor incondicional.
Então não escolha a distância, escolha dar um passo de fé e permanecer perto de Jesus, próximo dele, próximo daquele que é o único capaz de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história. E o que eu acho lindo no texto que nós lemos no Evangelho de Mateus capítulo 8, é que ele não revela só a natureza do homem pecador caído, nessa condição de distanciamento e de afastamento de Deus. O Evangelho também revela a natureza de Jesus, a natureza divina e redentora de Jesus. O texto de Mateus capítulo 8, ele começa dizendo no verso de número 1, que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Descer do monte é uma referência espiritual da encarnação de Jesus, em contraponto com a antiga aliança, em que Moisés é quem precisava subir ao monte para se aproximar de Deus, porque o pecado havia afastado o homem do Senhor. Mas agora é Jesus quem desce, é Jesus quem desce para poder habitar com os homens. Jesus escolhe deixar a sua glória, descer do alto dos céus e habitar com os homens. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele também diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus, antes, esvaziando-se de si mesmo, assumiu a forma humana, e como homem, se condicionou a ser servo, e como servo foi fiel até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, por ele ter deixado a sua glória, esvaziado-se de si mesmo, assumindo forma humana, habitando com os homens, se condicionando a ser servo e obediente, morrendo na morte de cruz, a Bíblia diz que Deus deu a Cristo e o exaltou soberanamente, dando a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o texto diz que Jesus desceu do monte, numa referência espiritual a ele deixar a sua glória, deixar os lugares altos, descer e habitar com os homens, porque as multidões o seguiam. Aqueles que não podiam mais andar próximos de Deus, agora podem andar próximos de Jesus. E sim, quando Jesus deixa a sua glória, ele morre na cruz do Calvário, cumprindo o seu propósito, a Bíblia diz que Deus exalta ele soberanamente e dá um nome que está acima de todo nome, e ele é chamado agora de Senhor, exatamente como o leproso chamou Jesus quando se aproximou dele. O texto que nós lemos de Mateus 8 diz que um leproso aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Em outra versão diz que o leproso prostrou-se e adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E ao prostrar-se e adorar, significa que o leproso deu um passo de fé, e ele reconheceu a majestade, a soberania e a autoridade de Jesus. E essa é outra lição que ele nos ensina. Nós precisamos também dar um passo de fé, para reconhecer o senhorio de Cristo, sujeitando todas as esferas da vida a sua autoridade, lembrando que como nosso Senhor, Ele tem o melhor para nós. Eu posso ouvir um amém?
Essa é a condição de Jesus. Ele é Senhor. E como Senhor, nós é quem precisamos dar um passo de fé para reconhecer o seu senhorio. E colocar todas as esferas da nossa vida sujeitas à sua autoridade. Seja a nossa vida espiritual, sejam as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida profissional, seja o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso ministério, o nosso chamado vocacional, o que quer que seja, tudo em nossa vida precisa estar sujeito ao senhorio de Cristo, porque Deus o fez Senhor sobre as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Talvez você esteja aqui nessa noite e algumas áreas da sua vida estejam como se fosse um turbilhão, totalmente desorganizado, totalmente desordenado, sem direção. Talvez seja justamente essa área da sua vida que não está debaixo do senhorio de Cristo. Dê um passo de fé. Coloque essa área da sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade para colocar em ordem aquilo que estava em desordem na nossa vida. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Qual foi a resposta de Jesus para aquele leproso? A Bíblia diz que o leproso se aproxima de Jesus, se prostra, o adora e faz um pedido: Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. E qual foi a resposta de Jesus? Eu quero, seja purificado. Eu quero, seja purificado. E é maravilhoso ver a natureza de Cristo, a sua missão e a sua vontade sendo manifestada através da compaixão, da misericórdia e da graça oferecida àquele homem. Quando Jesus diz, eu quero, seja curado, estende a mão e toca naquele leproso, aqui o Evangelho de João está revelando a natureza de Jesus, está revelando a sua missão e a sua vontade. Em sua natureza, Jesus ele é profeta porque ele carrega e revela a palavra de Deus ao nosso coração. Ele é sacerdote porque ministra em nosso favor, intermediando a nossa relação espiritual com Deus. Ele é rei porque tem todo o domínio e todo o poder sobre a terra. O governo está sobre os seus ombros. Ele julga com justiça e recompensa aqueles que o buscam. A sua missão, em sua missão, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho unigênito que foi entregue por amor a nós, para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o resgatador da humanidade, pagando o preço de sangue para nos comprar, libertando-nos da garra de Satanás e do inferno, nos proporcionando uma vida abundante. E em sua vontade, ao declarar, eu quero, seja purificado, Jesus revela que os seus planos para nós são de paz e não de mal, são de nos fazer prosperar e de não nos causar dano, são planos de nos dar esperança e um futuro. Ao tocar aquele homem e dizer, eu quero, seja curado, Jesus está revelando que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E mesmo que nós vejamos um grande milagre, como foi o que aconteceu na vida deste leproso, isso ainda não revela para nós a vontade de Deus, que diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais passou pela mente humana aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E mais, se não fosse suficiente, em sua vontade, Ele revela que o desejo do seu coração é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, de que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, que entregou a si mesmo em resgate por muitos. Você pode louvar ao Senhor nessa noite? A revelação da sua natureza, a revelação da sua missão e a revelação da sua vontade. Uma frase e um toque revelam quem Jesus é. Se o leproso revela a natureza caída do ser humano, Jesus
Ao dizer eu quero, seja curado, e ao estender a sua mão e tocar aquele homem, revela a natureza divina e redentora de Jesus, que mostra que veio remover os pecados da humanidade, afastar a ira de Deus, revelada na lei que declarava os pecadores impuros e mantinham eles nessa condição, sem poder resolver a sua história. Exatamente o que Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso 2 ao verso 4. Paulo diz: porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, visto que a lei estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao dizer, eu quero, seja purificado, e estender a mão e tocar o leproso, Jesus não estava apenas revelando o seu poder milagroso, Jesus estava revelando o seu amor milagroso. Vou repetir isso para você. Quando Jesus estende a mão e toca naquele leproso, Jesus não está revelando só o seu poder milagroso, mas o seu amor milagroso. Porque Jesus, de acordo com a lei, não podia se aproximar daquele homem, não podia tocar naquele homem, porque se o puro toca no impuro, o impuro transforma o puro em impuro. Mas quando Jesus revela o seu amor e o seu poder, quando o puro toca o puro purifica o impuro. Esse é Jesus, esse é o seu amor incondicional, porque Jesus olha para aquele homem com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Sabe o que significa compaixão no grego? É um palavrão, é splachnizomai, que significa algo como uma dor que vem de dentro das entranhas. É isso que significa compaixão no grego, splachnizomai, uma dor que vem de dentro das entranhas. Foi isso que Jesus sentiu ao olhar para aquele homem, um amor tão intenso, tão furioso, tão violento, que fez Jesus expressar o seu amor com um toque naquele homem que era impuro, para purificá-lo. Portanto, o texto mostra que Jesus veio para resolver agora completamente o problema da separação entre Deus e o homem. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22 diz: antes, por causa do pecado, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda a acusação. Agora em Cristo Jesus, o problema da separação entre Deus e o homem, da inimizade entre Deus e o homem, é resolvido. Jesus faz isso. Não somente, Jesus é o Emanuel, Deus conosco, Deus de perto, Deus presente, que veio resolver também o problema do distanciamento e da falta de comunhão, removendo a condenação, nos tornando agora inseparáveis do amor de Deus. Agora ele vem também como um Deus presente, um Deus de perto, para restaurar o problema do distanciamento e da falta de comunhão, nos tornando agora inseparáveis do amor de Deus. É o que diz Romanos, capítulo 8, verso 34 ao verso 39. Diz o texto: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte e nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Perceba que extraordinário e abençoador é aquilo que Jesus fez por nós. Ele desceu da sua glória, Ele deixou os lugares altos, Ele se fez ser humano como nós, embora sem pecado. Deus o fez pecado na cruz, para carregar os nossos pecados, para resolver agora o problema da separação entre nós e Deus, e para resolver permanentemente o problema do distanciamento, da ausência de comunhão, para nos tornar inseparáveis do seu amor. Por isso entenda isso nessa noite: o risco da distância é muito maior do que o risco da intimidade. O risco da distância é muito maior do que o risco da intimidade. Deixa eu aprofundar isso. Sabe por que muitas pessoas têm receio de dar um passo de fé na direção de Jesus e desenvolver uma comunhão e uma intimidade mais profunda com Ele? É porque isso não nos vai custar muita coisa, vai nos custar tudo. Muitas pessoas têm receio de dar um passo na direção de Jesus e gerar uma comunhão e uma intimidade mais profunda com Ele, porque vai nos custar tudo. A Bíblia diz que um jovem muito rico, certo dia, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Só há um bom, que é o Pai que está no céu. Mas eu te digo, cumpra os preceitos da lei e você vai se tornar perfeito. E ele diz: isso eu faço desde a minha mocidade. Eu adoro a Deus sobre todas as coisas, eu honro meu pai e minha mãe, eu guardo o sábado, eu cumpro regras, foi o que ele disse. Então Jesus disse para ele: isso é muito bom, agora então vá, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres, vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem baixou a cabeça e se retirou entristecido, porque tinha muitas posses. Deixa eu dizer algo para você. Esse texto não está falando de dinheiro, ele não está falando da sua casa, dos seus bens, do seu pertences, está falando da sua vida, porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Nosso coração precisa estar somente em Jesus Cristo. Nós podemos ter todas as outras coisas, mas as outras coisas não podem nos ter. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar a um e aborrecer a outro. Ninguém pode servir a Deus, ao dinheiro ou às riquezas. É por isso que Jesus diz: ninguém pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que vale isso? Mas é necessário que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ter uma vida de intimidade profunda com Jesus não custa muito, custa tudo. Mas o risco da distância é maior do que o risco da intimidade. Aquele homem que pela lei precisava se manter distante,
decidiu correr o risco de dar um passo de fé e vencer suas limitações. Ele venceu a vergonha, ele venceu as desculpas, ele venceu o orgulho, ele venceu o medo, ele venceu a tradição, ele venceu a religiosidade. Você pode até vir para a igreja, você pode até se aproximar de Jesus, mas se permanecer confiando nas suas próprias forças, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, na sua posição, na sua influência ou no seu dinheiro, nunca vai ter a sua realidade completamente transformada. Não se trata de crer que Jesus é grande, mas de crer que Ele é suficiente. Não se trata de crer que Jesus tem poder para acalmar a tempestade, mas se trata de crer que Ele tem poder para acalmar a tempestade dentro do seu coração. Não se trata de crer se Jesus pode curar a sua vida e mudar a sua história. Se trata de crer que Ele quer mudar a sua vida e mudar a sua história, porque é exatamente isso que Ele disse para aquele leproso: eu quero, seja purificado. Quando nós entendemos o panorama dessa história, nós compreendemos então que não foi o leproso que veio para Jesus, mas foi Jesus que, ao descer do monte e deixar a sua glória, veio para o leproso. Foi Ele quem veio para aquele homem. E Jesus Cristo está aqui nessa noite, porque Ele veio por amor a mim e por amor a você. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. O que nós precisamos entender é que Jesus pode e quer perdoar o seu pecado, remover a sua culpa e aplacar a sua vergonha. Jesus pode e quer restaurar a sua identidade, os seus relacionamentos e transformar a sua história. Jesus pode e quer sarar essa ferida dentro de você, restaurar a sua alma, os seus sentimentos e as suas emoções. Jesus pode e quer reviver o seu espírito, te salvar e te conceder a vida eterna. Se coloque de pé nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e ter um breve momento de reflexão com Jesus, avaliar a sua vida. 2024 ficou para trás, já é passado na nossa vida. Pastor, mas fazem só 20 e poucos dias que 2024 deixou de existir. É verdade, mas já é passado para nós. E 2025 está todo diante de nós. A pergunta não é como você vai começar 2025, é como você vai terminar esse ano. Se você vai terminar esse ano mais distante de Jesus ou mais perto dele. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos cantar uma canção. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, tem que ser
Pai, no nome de Jesus, nós compreendemos que quando o Senhor nos criou, nos fez perfeitos, derramou em nós do Teu Espírito, do Teu amor, nos deu tudo aquilo que precisávamos para uma vida plena e abençoada, mas por decisão voluntária, o homem escolheu pecar, e ao pecar, morreu espiritualmente, se separou do Senhor, se distanciou da Tua presença, rompeu com os vínculos de comunhão e intimidade contigo. E essa mesma natureza caída, pecaminosa, que nos afastou, que nos tornou insensíveis ao Senhor, continua sendo replicada na nossa vida. Mas nós estamos aqui nessa noite, não apenas para reconhecer a nossa natureza primeira em Adão, mas também reconhecer que o Senhor deu uma natureza a Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, por amor a nós, desceu dos céus, se fez ser humano, cumpriu a sua missão, o seu propósito, entregando a própria vida na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue por amor a nós, para perdoar os nossos pecados, para nos aproximar novamente do Senhor, para remover a ira que estava sobre nós, tirando toda a condenação, toda a culpa, e também tudo aquilo que estava sendo colocado sobre os nossos ombros e destinando cada um de nós para o inferno e para a morte eterna. E o Senhor, pelo Teu sangue precioso, nos comprou, nos resgatou, nos trouxe vida, nos aproximou de Deus, nos trouxe comunhão, restauração, reconciliação. Nós reconhecemos na Tua natureza, Jesus, que agora nós podemos dar um passo de fé e nos aproximar de Ti, para que tudo em nossa vida que está morto seja revivido, tudo aquilo que está caído seja levantado, tudo que está destruído seja restaurado, tudo aquilo que esteja rompido seja reconectado, tudo aquilo que está em desordem, em um completo caos, o Senhor, pelo poder da Tua palavra, traga ordem ao nosso interior e à nossa vida. Nós queremos dar um passo de fé na Tua presença nessa noite, e nos colocar prostrados aos Teus pés, e Te adorar, reconhecer a Tua majestade, a Tua soberania, a Tua autoridade e o Teu poder, e submeter tudo que somos, temos e fazemos nas Tuas mãos. Nós queremos nos entregar, nós queremos nos render, Pai, e dizer: eis-nos aqui. Nós assumimos, Pai, um compromisso de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, porque entendemos que o risco da distância é maior do que o risco da intimidade. Nós queremos romper com o pecado, queremos romper com o mundo, queremos romper com a carne, queremos romper com tudo aquilo que nos distancia, que nos separa do Senhor, e queremos, pelo Teu Espírito, viver plenamente na Tua presença, para desfrutar da Tua boa, agradável e perfeita vontade, dos Teus planos perfeitos e maravilhosos para as nossas vidas. Queremos, Senhor, permanecer na Tua presença, e que nada nem ninguém seja capaz de nos separar do Teu amor e de nos tirar da Tua presença. Queremos estar contigo todos os dias, andando, caminhando ao Teu lado, desfrutando da Tua presença, da Tua glória e do Teu amor para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Tua vontade, doce Espírito, que
Eu quero fazer 2 orações nessa noite. A primeira delas é para aqueles que chegaram até aqui, mas a sua vida espiritual está longe de ser como foi no início da sua jornada com Jesus. Talvez pelo pecado você tenha se distanciado de Jesus, esfriado na fé e longe da sua presença, abandonando as suas disciplinas espirituais, ficou mais sujeito ao ciclo de tentação, pecado e mais distanciamento. Eu quero orar por você, para que você possa se fortalecer na presença de Jesus, para que você possa dar um passo de fé e compromisso de 2025, andar bem perto de Jesus, porque só Ele pode mudar a sua história. Quero convidar você que quer dar um passo de fé e se firmar com Jesus Cristo nesse ano de 2025, sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você. É uma decisão, como aquele homem que precisou dar um passo de fé e romper com seus medos, com a sua vergonha. É um passo de fé, é um ato profético. Sai do seu lugar, você quer ter um compromisso mais firme com Jesus, vem aqui na frente, quero orar com você. Vem orar, quero orar com você. Vem para cá. Pastor, eu comecei minha caminhada com Jesus, ela foi firme, mas eu abandonei os caminhos do Senhor. Eu busquei viver uma vida totalmente desregrada, e eu, como filho, já não me sentia mais amado. Vem para cá, se você quer se reconciliar com Jesus nessa noite, sai do seu lugar, vem para cá, você que quer se reconciliar com Jesus, dá um passo de fé, dá um passo de fé. É um convite que o Senhor está fazendo para você nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite e nunca entregou sua vida a Jesus Cristo. Talvez você se considera próximo de Deus por causa de uma vida de religiosidade, de uma vida de tradição religiosa. Não, meus pais iam para a igreja e eu também ia para a igreja. Mas você nunca tomou uma decisão genuína na sua vida, de fato, renunciar a si mesmo, entregar sua vida a Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Foi o que aquele leproso fez. Ele se prostrou aos pés de Jesus, ele o adorou, ele reconhece quem Jesus é, e ele chama Jesus de Senhor. Jesus se torna Senhor, porque Ele ressuscitou ao 3º dia, para nos conceder a vida eterna. Quem ainda não entregou sua vida a Jesus, mas hoje quer tomar uma decisão de fazer um compromisso com Cristo, dá um sinal com a sua mão, dá um sinal com a sua mão e vem para cá. É um convite, vem para cá. É um convite que o Senhor Jesus está fazendo. Ele desceu para resgatar e restaurar a sua vida. Há mais alguém nessa noite? Não se intimide. É um convite que nós fazemos, mas isso exige de você um passo de fé. Um passo de fé. Um passo de fé. Coloque a mão sobre o seu coração, você que está aqui nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração. Toda a igreja vai orar junto, declare assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que os meus pecados me separaram e me afastaram da comunhão contigo, e eu reconheço que longe de ti, eu não posso continuar. Por isso hoje, eu dou um passo de fé
e me aproximo do Senhor para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Senhor sobre a minha vida. Eu creio que Jesus Cristo desceu dos céus para morrer na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para perdoar os meus pecados e me conceder a vida eterna. Por isso hoje eu te confesso e recebo em meu coração como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me aproxima de Deus, gera comunhão com o Espírito Santo, e que a partir de hoje eu possa ser fortalecido na minha fé e no meu espírito, para viver na tua presença e ligado ao teu amor. Que jamais o meu coração venha se afastar do teu. Ajuda-me a permanecer firme nos teus caminhos, para viver e desfrutar plenamente do teu amor, da tua graça e das tuas bênçãos, não apenas hoje, mas na eternidade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Parabéns pelo passo de fé que vocês deram. Parabéns pelo passo de fé que vocês deram. Nós queremos continuar cooperando com vocês na caminhada de fé. Nós gostaríamos que vocês acompanhassem esses dois jovens aqui ao lado. Eles querem ter uma palavrinha com vocês, um minutinho, por gentileza. Acompanhe esses jovens aqui do lado. A igreja louva ao Senhor nessa noite. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Quantos recebem essa palavra? Ei, 2025, ande bem pertinho de Jesus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Viver com Jesus é infinitamente melhor do que viver sem Jesus, não apenas para a era presente, mas principalmente para a eternidade. Você recebe essa palavra nessa noite? Glória a Deus.